Sejam todos muito bem-vindos. O nosso estudo do livro O Homem Integral, a psicografia é do Divaldo Pereira Franco. A nossa autora espiritual é Joana de Ângeles. Nós estamos no segundo capítulo, né? Estranho Rumos, Seguros Roteiros, e hoje nós vamos finalizar o tema ódio e suicídio. Aí eu vou fazer a prece inicial e a Denise vai fazer a leitura para a gente. Ok. Falhando a terapia profunda de surgimento do enfermo, o suicídio é o próximo passo, seja através da negação de viver ou do gesto covarde de encerrar a atividade física. Todos os indivíduos experimentam limites de alguma procedência. Os extrovertidos conquistadores ocultam, às vezes, largos lances de timidez, solidão e desconfiança que têm dificuldade em superar. Suas reuniões ruidosas são mais mecanismos de fuga do que recursos de espairecimento e lazer. Os alcoólicos que usam as músicas ensurdecedoras que os aturdem encarregam-se de mantê-los mais solitários na confusão do que solidários uns com os outros. As gargalhadas, que são esgares festivos, substituem os sorrisos de bem-estar, de satisfação e humor, levando-os de um para outro lugar nenhum, embora se movimentem por cidades, clubes e reuniões diversos. O ser humano deve ter a capacidade de discernimento para eleger os valores compatíveis com as necessidades reais que lhes são inerentes, descobrir a sua realidade e crescer dentro dela, aumentando a capacidade de ser saudável, eis a função da inteligência individual e coletiva, posta a benefício da vida. As transformações propõem incertezas que devem ser enfrentadas naturalmente, como as oposições e os adversários, encarados na condição de ocorrências normais do processo de crescimento, sem ressentimentos, nem ódios ou fugas para o suicídio. O homem que progride para cada dia ascende, não sendo atingido pelas famas dos problematizados que o não podem acompanhar por enquanto no processo de crescimento. Alcançado a come desejado, este indivíduo está em condições de descer sem diminuir-se, a fim de erguer aquele que permanece na retaguarda. Ora, para alcançar-se qualquer meta, e, em especial a da paz, torna-se necessário um planejamento que deflui da autoconsciência, da consciência ética, da consciência do conhecimento e do amor. Planejamento precede a ação e desempenha papel fundamental na vida do homem. Somente uma atitude saudável e uma emoção equilibrada, sem vestígios de ódio, desejo, de esforço, podem planejar para o bem, o êxito, felicidade. Muito bem. Boa noite a todos, né? Hoje nós estamos com um número significativo, não é isso? Isso é muito bom. Denise, assim, lê, parece que ela está assim, meio cansada, né, Denise? Ela vai fazendo uma leitura. Não estou não. Parece que ela está quase desistindo da leitura, é a impressão que eu tenho. Ainda bem que foi rápido. Olha só que coisa interessante você ter falado isso. Olha que genial. Vamos começar por aí então, tá? É interessante. Porque você, né, não sei se os outros também tiveram essa sensação que você teve aí de estar cansado. Não, quando eu comecei a ler, eu falei, eu vou ler de uma maneira assim bem suave, para ser bem inteligível, entendeu? Até estava conversando com a minha filha hoje, eu falei, nossa, foi tão legal o dia, né? A gente com bastante energia, a gente andou, a gente fez isso, a gente fez um monte de coisa, né? Estamos com bastante energia. E você está falando que olha só como são as coisas, né? Como de repente, acho, não sei se vem de encontro com o que você falou das outras vezes. Nem sempre o que parece né? Entendeu? Eu não tô cansada. Se eu tivesse, eu nem apareceria, entendeu? Eu ia falar, não vou ler, não sei o quê. Mas para você ver como às vezes, né, a gente
no caso, né, eu li e você falou, olha, parece que você tá cansada. E não, e a minha intenção era outra. Você viu que interessante isso, cara? Eu acho Pois que assim, é, a tua intenção era ser suave, né? E pareceu algo cansado. sim, cara, eu acho que Mas assim, tudo bem. eu acho que assim deve ser na vida também. As pessoas falam, ah, a pessoa, tá vendo? Ela é assim, assim, assado, aí passa uma impressão errada e fala, pô, mas não foi nada disso, não era bem isso que eu... É interessante isso. Com certeza, é verdade. Sempre quando eu estou falando a verdade, as pessoas dizem que eu estou ironizando. Então, eu já me conformei. Que parece, as pessoas dizem assim, Carlito, a gente nunca sabe quando tu está sendo irônico ou quando tu está falando a verdade. Eu já me perdi por aí. Eu só vou pegar esse início do parágrafo, que a Joana começa assim, né? Falhando a terapia profunda de soerguimento do enfermo, o suicídio é o próximo passo, né? Então, o suicídio ele vem quando todas as outras possibilidades fracassam, né? De alguma forma, em alguma medida. Ou quando não fracassam, quando elas são inexistentes, porque também isso acontece, né? De muitas vezes o indivíduo ele está ali gritando por ajuda e por socorro, né? Mas as pessoas não percebem, porque ele está disfarçando isso, né? Tanto que, às vezes, a gente olha para uma pessoa, aí ela está sorrindo, está gargalhando, está super feliz, e no dia seguinte a gente sabe que ela se suicidou. E aí, às vezes, a gente fica naquela crise paradoxal. Mas como que a pessoa se suicidou? Era uma pessoa tão feliz, tão risonha, tão para cima, tão otimista, né? E aí a gente percebe que aquilo tudo era uma máscara, né? Era uma euforia disfarçando algo. Por a gente não perceber essas sutilezas que muitas vezes acontecem na família, com pessoas próximas, com amigos, etc., a gente acaba não dando o suporte devido e essas pessoas acabam muitas vezes ficando sem ter nem a oportunidade dessas terapêuticas, né, que foram citadas acima no texto. Quando você não tem a possibilidade delas, ou mesmo as tendo, mas não a leva em consideração, você acaba indo para esse próximo passo, que é o suicídio. Joana continua dizendo, seja através da negação do viver ou do gesto covarde de encerrar a atividade física, né? Então, às vezes a gente tira a própria vida, né, os indivíduos, por uma espécie de negação que está entremeado uma espécie de revolta, como a gente falou no estudo passado, também através, né, da covardia que ela coloca, no sentido de você não querer realmente lutar, de você não querer realmente se superar. É aquele indivíduo que chega e diz assim, não quero, cansei, né? Vou abrir mão de tudo, não dá para mim e eu vou acabar logo com isso, que é mais fácil, né? Entre aspas, dentro de uma visão materialista reducionista. Mas aí eu dou a palavra para vocês fazerem algum comentário. É interessante, logo no parágrafo seguinte, ela vem falando das pessoas ruidosas, né, que trazem consigo uma maneira de se expressar assim muito espalhafatosa, são muito comunicativos mas por vezes estão ocultando, né, pontos, as suas sombras, né, os seus medos, suas angústias. E interessante porque recentemente eu tive a informação de uma pessoa que é um amigo assim, não é bem um amigo, mas eu conheço há bastante tempo, né, nós nos conhecemos e ele trabalha hoje tem uma empresa motivacional, uma empresa que vende essa motivação para as pessoas, esse bom ânimo, alcançar seus objetivos. Então ele está sempre à frente de projetos interessantes, os projetos soube que ele está vivendo processo de depressão profundo, né? E me veio, quando foi lido o texto, a Denise leu esse texto, né? Joana de Ângeles trouxe algo que me remeteu a essa pessoa, que demonstra, né, uma realidade que não é a realidade dele, a que ele realmente vive. E buscando mais informações a respeito dessa pessoa, eu soube que o pai dele, quando ele era jovem, o pai cometeu suicídio.
nós temos que, eu acho que é um alerta aí para que a gente, né, nós sabemos da importância de manter-se vivos, de cumprir nossas metas aqui na Terra, né, nesse plano físico. É importante que a gente tenha esse alerta conosco, né, de que às vezes a gente se fecha, é preciso a gente lutar contra qualquer sentimento que nos ponha para baixo, ter isso mais vivo em nós, assim, além de ter o alerta, a gente buscar o auxílio o quanto antes, né? E essa pessoa, há anos ele vem vivendo essa depressão, mas vem ocultando. Bem, o exemplo casa muito bem com a proposta. Joana, em uma outra obra, ela tem uma denominação que eu já falei algumas vezes aqui, né, e volto a falar novamente, que ela fala dos aflitos sorridentes, né? Então, quantos de nós não somos aflitos sorridentes, né? Ou seja, nós estamos estampando uma espécie de euforia que denota aflição. Depois que a gente estuda psicanálise atrelada a espiritismo, a gente se torna muito desconfiado. Nós desconfiamos de tudo. Tudo que é demasiado gera desconfiança. Então, quem é feliz demais, a gente também desconfia. Quem é triste demais, a gente desconfia, né? Quem tem todos os tipos de excessos, a gente fica meio desconfiado, porque tudo aquilo que é excessivo esconde alguma coisa, né? Na verdade, esconde algo por trás. E quando a gente vê pessoas muito positivas, muito otimistas, é porque eu sou muito positivo, é porque eu sou muito alto astral, é porque eu nunca penso negativo, é porque eu sou sempre positividade, desconfie dessa pessoa. Desconfie. Porque esse não é o ser humano do planeta Terra. Esse daí é um extraterrestre, né? É alguém que veio para cá, né, e se perdeu. Porque nós, seres humanos, a nossa vida ela é sinuosa. Em que medida, né? Hoje nós estamos felizes, daqui a pouco amanhã a gente tem um pico para baixo, né? Hoje nós estamos tristes. Então, daqui a pouco a gente está bem, daqui a pouco nós não estamos bem, porque a vida no mundo é esse emaranhado de situações e que hora a gente desfruta de um bem-estar, daqui a pouco a gente está cansado, hoje a gente está feliz, daqui a pouco a gente está angustiado. Então, a nossa vida é esse movimento. E isso já está muito bem exemplificado, até no Evangelho, quando Jesus fala das aflições, que até já foi citado aqui em estudos anteriores, né? Mas também fala do bom ânimo. Então, a nossa vida é essa mescla. O próprio Cristo representa isso, né? Porque teve momentos em que ele estava feliz, que ele sorria com os discípulos, e tinha momentos que daqui a pouco o mestre estava triste, cabisbaixo, pensativo, reflexivo, né? Então a nossa vida é essa sinuosidade, né? Não é essa constante. Então quando a pessoa tiver constantemente dentro de um departamento, desconfie, essa pessoa pode ser uma bomba relógio, a qualquer momento ela pode estourar. Carlito, eu estava relendo aqui, né? E quando ela fala assim, falhando a terapia profunda do soerguimento do enfermo, o suicídio é o próximo passo. Então, eu estava pensando como seria, né, essa terapia profunda, mas não é somente ali dentro do set, ali dentro, em contato com um profissional. É essa terapia que extrapola o set, né? Extrapola esse ambiente aí. Então, é aquela coisa da família, aquela coisa do se reconhecer, aquela coisa do se ajudar, aquela coisa de tomar as suas ações, né? Não ficar em negação o tempo todo. Então, eu acredito que essa é essa terapia profunda, e ela vem falar logo depois, ela fala assim, todos os indivíduos experimentam limites de alguma procedência.
Então, todos nós vamos experimentar aí coisas muito duras e tudo bem a gente experimentar isso. Então, muitas das vezes a gente vai realmente se sentir no fundo do poço, mas tem que ter com essa rede de apoio a gente consegue voltar à tona, né? Que a gente não faça isso sozinhos, que a gente não tenha o orgulho na frente de falar, de pensar que é autossuficiente para viver super bem com sua saúde mental ótima o tempo todo. Não, e tudo bem a gente não estar bem, né? Tudo bem a gente adoecer, isso, adoecer não é sinônimo de fraqueza, bem pelo contrário, né? A gente precisa entender isso melhor. E depois eu quero voltar numa questão que ela fala logo abaixo, mas eu vou passar a palavra para você, depois eu volto. Ok, depois de mim tem a Denise e aí volta para você, né? Olha, eu acho muito interessante isso que você fala, Aldemir, dessa terapia, né? Que seria essa terapia? Porque quando a gente fala em psicanálise, a gente tem uma série de terapias que vão levar a uma única solução, que é a catarse, né? Até a Joana fala disso mais para frente, o mais acima do texto, né? A questão da liberação dos conteúdos. E a gente até estudou isso um pouquinho no estudo anterior, de que maneira a gente pode se liberar disso, né? Tem uma série de terapêuticas a depender da escola psicológica ou a depender da religião também, né? Porque as religiões também têm os seus métodos terapêuticos, né? Uns causam efeitos positivos, outros efeitos reversos, a depender do que a gente está falando, né? Por exemplo, o exorcismo, né, é uma medida de terapia do católico, mas que traz um efeito reverso. Mas, enfim, não vamos entrar nesse mérito aí. Mas, resumindo a psicanálise, Freud diz algo interessante. E olha só, Freud, que era materialista, ateu, essas coisas todas que a gente até falou um pouquinho no estudo anterior. Mas como que ele resume a psicanálise? Olha que beleza. Ele diz assim, que a psicanálise é a terapia pelo amor. Olha só, né? Isso é impactante, vindo dele, né? Que era um cara materialista e ateu. Mas, ainda assim, ele entendia a importância do afeto, né? E mais do que qualquer um outro, né? Porque quando ele vai desenvolver a psicanálise, o afeto é o fator primordial. Então, o que nos cura efetivamente, né? É a terapêutica do amor. E o que é a terapêutica do amor? A terapêutica do amor é a terapêutica do afetar e ser afetado, né? Do diálogo através das emoções, através do sentimento. E quando nós estamos no grupamento familiar, é onde a gente pode mais desenvolver essa terapêutica, né? Através dos familiares, amigos, né? Então, todas as vezes que a gente conversa com um amigo, todas as vezes que a gente troca experiência, que a gente desabafa, que a gente fala um pouco de si e ouve um pouco do outro, nós estamos fazendo a maior de todas as terapêuticas. E somos muito felizes quem os temos, né? Porque se nós tivéssemos amigos, se nós cultuássemos boas amizades, a gente não precisaria pagar terapeuta e nem psicólogo, porque a gente recorre a psicólogo e terapeuta porque a gente não tem laços afetivos, porque você vai pagar para um profissional aquilo que você poderia partilhar com uma pessoa querida e você ficaria até muito melhor. Então, como você não construiu esses laços e muitas vezes você não confia, porque você acha que se você falar isso para determinada pessoa, ela vai falar os seus segredos mais profundos, então é melhor você contar para um profissional, que qualquer coisa você processa e ainda ganha um dinheirinho extra. Então, o quanto que a terapêutica da afetividade, ela é importante, né? Então, quando a Joana toca realmente nesse assunto da terapêutica profunda, é nesse sentido, é na terapêutica dos afetos e, basicamente, das relações, né, pautadas pelo amor. Então, como já dizia Freud, né, a psicanálise é a terapia pelo amor, pelo diálogo afetivo entre duas ou mais pessoas. Carlite, tem uma pergunta para fazer. Não era para você,
Na verdade, era para Jesus, mas eu acho que você vai poder responder. Entendeu? É porque é muita responsabilidade. Para Não vai Jesus, falar ela não, fez não vai um falar para não, mim. mas eu vou falar assim. Olha, se caso eu não saiba, tu compreende aí a distância, tá? Sim, com certeza, com certeza. É que ele demora muito mais para responder. Você não, você, né? Quando ele diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. No mundo tereis aflições. É fácil de entender. Vamos dizer assim, no mundo tereis aflições, porque, na verdade, a gente está em crescimento e crescer dói e tudo isso. Então, se você está crescendo, você vai ter que sentir essa dor, né? Faz parte. Agora, o tem de bom ânimo, a minha pergunta é o seguinte, para aquelas pessoas que são extremamente depressivas, né? Enfim, eu lembro que uma vez eu ouvi acho que era um psicanalista espírita também, ele falou, quando você pede para uma pessoa que está extremamente depressiva, num quadro de depressão seríssimo, e você falar para ele, reaja, você tem que reagir, né? Todo mundo tentando, né, levantar. Tudo que ele não consegue fazer reagir. Então, é terrível você falar para ele, reage, tem de bom, vai. Tudo que ele não consegue reagir, né? Então, agora, eu pergunto para Jesus, você vai me responder. Como assim tem de bom ânimo? Não é assim tão fácil. Eu não tive grandes depressões, mas as quedazinhas que eu tenho, de repente, assim, que não dá para comparar com quadros depressivos, eu sei que não é fácil. Eu imagino de uma pessoa que, de repente, aí acaba em suicídio. Ah, mas, pois é, não teve bom ânimo, né? Tem de bom ânimo. Não, é fácil. Ah, mas, de repente, não teve amor. Ok. Então, a minha pergunta é, você não acha que é pedir demais para uma pessoa que está num quadro desse, pedir para ele ter bom ânimo? É, certamente, né? Se a pessoa está depressiva, você não vai chegar para ela e vai querer arrancar ela só dizendo ter de bom ânimo, né? Te levanta, acorda, né? Até porque isso é insuportável mesmo, até para nós que não somos depressivos, né? É insuportável alguém vir dizer, você tem que vencer, você tem que reagir, você tem que isso, que aquilo. Quando Jesus fala bom ânimo, ele está representando algo mais do que palavra, né? Ele está representando sentido na vida. Então, esse bom ânimo não é uma palavra, não é eu chegar para ti, Denise, acorda, reage, olha a vida, né? Não é isso. O ter bom ânimo é dar um sentido à vida. Né? E como você pode levar alguém a dar sentido à própria vida? Aí entra a questão da terapêutica do autodescobrimento. É você olhar para dentro de você mesmo. E aqui eu vou trazer uma figura muito interessante, que remete isso que você está falando. A própria Maria Madalena. Ela era depressiva. O quadro psicológico da Maria Madalena era bem complicado. Olha só, a Maria Madalena, além de depressiva, ela tinha 7 obsessores, segundo a tradição bíblica, né? Eram 7 que obsidiavam ela. E ela ainda tinha esquizofrenia catatônica, então ela era bem complicada do ponto de vista psicológico. E aí, quando ela vai encontrar Jesus, vamos dizer que ele seria o terapeuta ali da ocasião, né? Quando ela encontra Jesus, Jesus não diz para ela, Maria, tem de bom ânimo, Maria. Vai, sai dessa vida, Maria. Vai fazer uma coisa produtiva. Ele não dá um conselhozinho coach. O que Jesus faz? Ele deixa ela falar, ela se mostra, ela se revela, ela se coloca, e a partir do que ela diz, ele dá a ela uma nova perspectiva. Ele faz ela ver diferente. E quando ele faz ela ver diferente, ela percebe que ela não é uma mulher que, na época, ela se sentia a pior de todas as mulheres por ser prostituta, por não ter um casamento, etc. Então, quando ela se depara com Jesus, ela entende que ela pode dar um sentido na vida, que nem tudo está perdido para ela como ela achava que estava, e que a partir daquele momento ela pode seguir por um outro caminho e fazer diferente. Então, num processo de terapia, o que seria esse bom ânimo? É você resgatar o sentido da vida.
Mas como é que você vai resgatar o sentido da vida? É só meramente com palavras motivacionais? Não. Você não vai resgatar só com palavras motivacionais. Você vai fazer o outro ver por uma perspectiva diferente para que ele, por si mesmo, encontre esse sentido, esse objetivo na vida dele. Então, essa é a finalidade. Então, enquanto nós não encontrarmos um sentido para viver, o bom ânimo, nós não vamos sair do quadro de negação, o quadro depressivo. A gente só vai sair do quadro depressivo quando a gente encontra o sentido da vida. E o sentido da vida é essa representação que Jesus coloca. Tende bom ânimo. Em outras palavras, vamos encontrar o sentido da vida. Agora, como que a gente encontra isso? Aí nós temos N terapêuticas que nos podem possibilitar esse processo. Então, vamos dizer que a gente pode agregar aí também, tipo, no mundo terá as aflições, mas aguenta que vai passar. Tipo, um Chico Xavier, assim? É tipo assim, no mundo tereis aflições, mas entenda o seu papel dentro dessas aflições. Eu até estava vendo uma psicanalista, que eu gosto muito dela, é a Maria Rita Kell. É uma psicanalista comum, no YouTube a gente encontra ela com muita facilidade. Eu gosto muito de ouvi-la. E ela tem uma frase que ela diz assim: a psicanálise, né, você entender a psicanálise, não é você entender por que você sofre, aquela situação de eu sofro, qual é o sentido desse sofrimento? Mas é você entender a sua implicação no sofrimento. O que é isso? É você entender aonde você é também protagonista desse sofrimento. Então, geralmente, quando a gente sofre, a gente tem aquela ideia de vitimismo. É alguém que está me punindo, me maltratando, é o mundo que me é hostil e etc. Quando você faz a análise, e a análise séria que eu estou falando, não é essa coisinha de consultório que você vai só lá contar seus problemas e ouvir conselho. Quando você, de fato, faz uma análise, você começa, o analista, o psicanalista, ou até mesmo o psicólogo, ele faz você ver aonde que você contribui, aonde você é o protagonista do seu sofrimento, aonde você está implicado nesse sofrimento. E aí você entende o sentido da vida. Aí você passa a ter bom ânimo, porque você começa a perceber que esse sofrimento, você está implicado nele também, né? Você também é autor disso, em alguma medida. Então, quando Jesus diz, no mundo você vai ter aflições, mas tende bom ânimo, ou seja, vamos fazer uma avaliação e ver aonde que eu me implico nessas aflições, na condição de protagonista e não de vítima. Então, é nesse sentido que a gente vai ganhando esse ânimo. O que é que o Espiritismo nos faz? É exatamente esse processo. Quando nós somos espíritas e a gente está com crise existencial, o que a doutrina espírita nos leva? Nos leva a fazer ver aonde nós estamos implicados no nosso processo de sofrimento. E aí, quando você se apercebe autor do seu próprio sofrimento, quer seja da vida passada, da vida da infância, lá da vida embrionária, você passa a se reconhecer autor da sua própria vida. E, a partir disso, você ganha sentido, você encontra o seu sentido na vida e você se redireciona para outros caminhos. Então, eu acredito que esse é o maior benefício que a terapêutica pode fazer, é entender aonde eu sou autor do meu próprio sofrimento. Porque até então nós somos apenas vítimas, mas a partir desse reencontro, desse autoconhecimento, a gente passa a se aperceber dentro desse processo como autor dele, ou como protagonista, ou como parte atuante dele. Então, aí a gente ganha ânimo para sair, né? Sem contar que ânimo, né? A palavra ânimo, ele tem a ver com alma, né? Que o desânimo... tem a ver com ânimo. Desânimo, você está sem, como se estivesse sem alma, desanimada, estou sem alma. Então, de repente, é por aí. Quando ele tem de bom ânimo, tem a ver com a tua alma, né? E quando é que você tem alma? Quando você tem vida, né? E quando é que você tem vida? Quando você tem um sentido na própria vida. E a nossa vida só tem sentido quando a gente se entende parte dela.
Porque até então a gente acha que nós estamos descolados dela. Quando é que a gente entra em crises? Quando a gente acha que nós estamos descolados da vida. Ou seja, nós somos um brinquedinho e a vida está nos controlando. E aí a gente deprime. Ou seja, é Deus que me controla, é isso, é aquilo, é o destino, é as forças contingenciais da vida. Mas quando você percebe que você é também atuante na própria vida e que tudo aquilo que você está vivendo hoje é um reflexo daquilo que você é, daquilo que você acalenta, daquilo que você pensa, você elabora esse sentido, você redireciona isso, você passa a perceber que você pode mudar a sua realidade, né? Isso não é só uma frase de efeito, ela pode ser efetivada. E quando a gente se dá conta disso, aí sim a gente ganha energia nova para querer mudar e renovar. Mas enquanto a gente não entende isso de uma maneira profunda, aí a gente fica se lamentando, porque a culpa, a gente reclama se choveu muito, se fez muito sol, a gente reclama, se está limpo demais, a gente reclama, se está bonito, a gente reclama, se está feio, a gente reclama. Por quê? Porque a gente ainda não percebeu que nós estamos implicados em tudo aquilo que a gente está dizendo que é um processo de fora para dentro. A gente percebe que tudo é uma emanação de dentro para fora. Os eternos insatisfeitos. Exatamente. Então, o ânimo é isso. Quando a gente ganha bom ânimo, é quando você se entende na vida, é quando a sua vida ganha um sentido. O que eu vim fazer aqui? Eu vim só sofrer? Porque tem gente que acha que veio para o mundo só sofrer, né? Mas isso daí é a visão da pessoa, né? Mas outro já acha que não, acha que ele vai fazer uma outra coisa. Agora, no processo, a gente vai sofrer. Essas são as aflições. Agora, eu vou me perder nas aflições ou eu vou seguir em direção ao objetivo que eu tracei para mim mesmo, que é o bom ânimo, né? Ou seja, para a gente nascer é um processo de sofrimento. Todo mundo, para nascer, a gente precisa primeiro ser gestado 9 meses. Só o fato de estar ali dentro daquele útero em desenvolvimento, vocês não queiram entender a complexidade disso, não só do ponto de vista biológico, como também espiritual. Quando o indivíduo nasce, é um problema, gente. Nascer é muito complicado. Nascer é algo extremamente delicado. E a gente consegue. Ou seja, a gente não se perde ali no processo, a gente vai para frente. Existem as dificuldades, mas para além das dificuldades, existe o roteiro. Então, eu vou me perder ante as dificuldades e vou esquecer do roteiro, ou eu vou vencer as dificuldades em detrimento do roteiro. Mas a gente só faz isso quando a gente já sinalizou o ponto de chegada. Enquanto a gente não sinalizar o ponto de chegada, que é o tal do sentido da vida, aí a gente vai se perdendo pelos caminhos, entende? Mas quando você já sinalizou, e quando eu estou falando de sentido da vida, eu não estou falando no sentido de se formar em medicina, em direito, né, e montar uma empresa, eu estou falando do objetivo espiritual. Esse é o verdadeiro sentido da vida. Porque enquanto a gente está apontando para o materialismo, a gente está perdido no processo. O Carlito, e também, né, o ânimo, além de ser uma condição emocional do ser humano que está ligado ao estado emocional, ele também diz muito sobre coragem e força, né? Quando a gente ouve assim, você precisa manter o bom ânimo. Está falando de coragem para resolver os seus problemas, por exemplo. Está falando do quê? De coragem e força. Aí, até esse caminho, né? De buscar um terapeuta, buscar um centro espírita, buscar alguém. Quando você está deprimido, você está indo com ânimo, você está acessando o ânimo para poder diminuir aquela problemática toda que você carrega com ela, né? Então, o que Jesus falou é muito certo, né? A gente vê a coerência em tudo em que Jesus fala, né? Perfeito, é exatamente essa que é a questão, né? Então, eu adorei essa analogia que vocês desenvolveram, a Denise falou do desânimo, o bom ânimo, né? Correlacionando com a ânima, que é justamente
a alma, né? Esse sentido psíquico, né? A mente. Hoje a gente fala de ânima no sentido mais psíquico, mas para nós é o espírito, né? É a essência. Então, o bom ânimo é o espírito em expansão e o desanimado é o espírito retraído, né? Nessa figura aí do depressivo, não quero mais nada, vou abandonar a vida. E até Joana coloca logo no início, né, Aldeni, a questão da coragem, isso que você está trazendo, né? A falta de coragem, né? Então, aqueles que negam e aqueles que se desanimam pela falta de coragem de querer tentar. Então, a vida é um ato de coragem, viver é um ato de coragem, gente. A gente vive nesse mundo porque nós somos extremamente corajosos, é só por isso. E que essa coragem não nos falte, esse bom ânimo não nos falte para a gente continuar. Porque problema, desafio, nós vamos ter até o momento do desencarne e pós-desencarne, eles não vão cessar, porque são os desafios que nos levam para frente. O Chico tem uma frase que eu acho muito bonita. Ele diz assim: as facilidades nos impedem de caminhar. Essa é uma das verdades da vida. Quando é muito fácil, a gente não sabe caminhar, a gente não sabe se fazer, se orientar. Então, as dificuldades ela vem nesse sentido, para nos experimentar. Tem até uma questão no Livro dos Espíritos, que eu não vou me lembrar a questão agora, porque eu não sou bom para decorar os números das questões. Kardec pergunta lá sobre a questão da tentação. Por que nós somos tentados no mundo? E essa tentação não é no sentido do demônio, é no sentido dos prazeres, né? No sentido dos desejos e etc. E aí os espíritos dizem que é para colocar a nossa evolução à prova, né? Para que nós possamos, a partir delas, avançar, superar-se. Porque se nós não tivéssemos o que superar, a gente estagna. Então, por isso, a nossa vida é uma eterna superação. E aqueles que estão buscando a felicidade, eu lamento, nós não vamos encontrar ela tão cedo. Clarice Lispector tem uma frase que me chama muito a atenção. Ela diz assim: afinal de contas, ser feliz para encontrar o quê? Então, o que tem além da felicidade? Nada. O indivíduo que alcançou a felicidade alcançou a plenitude e, portanto, não tem mais nada para adquirir. De modo que essa busca pela felicidade é o que nos leva para frente, é o que nos faz crescer, é o que nos faz progredir. E quando a gente alcançar essa felicidade no sentido espiritual da coisa, é o dia que nós alcançarmos a plenitude que Joana de Anjos tanto fala. Essa integração total com a divindade, com o cosmos, com Deus, etc. E nós ainda estamos bem distantes dela, por isso somos aflitos. Um outro ponto que me chamou a atenção, que eu falei que eu ia falar depois, era o seguinte, é sobre os extrovertidos, né, que Joana cita aqui no texto. Ela fala assim: os extrovertidos conquistadores ocultam, às vezes, largos lances de timidez, solidão e desconfiança, que têm dificuldade em superar. Como que isso é interessante, né? Porque muitas das vezes escondemos uma timidez ali, né? A gente coloca essa máscara para poder ficar mais corajosos e etc. Eu lembro que eu estava na 6ª série e tinha, né, a turma do fundão. Eu sempre sentei à frente e tinha lá a turma do fundão. Aí uma vez a professora, e eles não deixavam ninguém prestar atenção em nada, e tinha um líder lá atrás, né, aquele líder que falava assim: nossa, esse não deixa ninguém prestar atenção em nada, ele está sempre colocando apelido em todo mundo. Terrível o menino, né? Aí a professora tirou ele de trás e colocou ele na frente, super tímido, sabe? E eu prestei atenção naquilo, eu falei assim: gente, a professora vai colocar ele aqui, ele vai bagunçar todo o ambiente aqui, vai fazer o que ele faz lá atrás, ele vai fazer aqui na frente, bem pelo contrário. Ele ficou cabisbaixo, tirou ele daquele ambiente, trazia coragem a ele, encorajava ele. Então, eu achei bem interessante quando Joana cita isso, e logo depois, né, ela fala sobre as reuniões ruidosas, são mais mecanismo de fuga do que recursos de espairecimento e lazer. E foi isso, né, que aconteceu lá com
o meu ex-amigo, ex-colega de classe. Era um mecanismo de fuga que ele utilizava ali, aquele barulho todo, para poder ficar bem. Interessante quando a Joana traz isso e a gente pode perceber, né? Exato. E quantos na humanidade não estão vivendo esse mecanismo contrário, né? Que é um processo também depressivo, só que com uma outra cara. Porque às vezes a gente acha que o depressivo é só aquele que está triste ali, furnado na cama, que não sai, mas às vezes aquele que está ali sorrindo demasiadamente, ele tem no fundo um processo de depressão, só que ele está ocultando, né? Está escondido nessa persona aí da felicidade, da alegria, da razão de viver, mas quando você para e olha um pouco nos olhos, você encontra a tristeza. Quando eu converso com as pessoas, eu adoro olhar os olhos, porque os olhos são o espelho da alma. Essa é outra verdade, né? Que a gente tem aí, que é indubitável. Tanto que, para o analista, a gente assim, é muito bom olhar nos olhos, e às vezes não é. Depende aí da situação. Mas se você realmente quer compreender o indivíduo, fala olhando nos olhos. Primeiro que as pessoas têm uma dificuldade horrível de fixar os olhos no outro. Ela começa a desviar e tal. Quando a pessoa desvia muito o olhar, é porque ela tem muitos demônios que ela quer esconder. Ela não quer ser notada. Porque quando a gente fixa os olhos no outro, a sensação que nós temos é de que nós estamos nos desnudando para o outro. E isso causa um certo pudor. A essas pessoas que são muito felizes, olhem nos olhos dela por alguns instantes e vocês vão ver a tristeza. É aqueles olhos tristes, parece que choraram ainda há pouco, e daqui a pouco ela está esbanjando um sorriso. Os lábios estão sorridentes, mas os olhos estão melancólicos. Então, quantos de nós não somos assim, né? Aflitos, sorridentes, carregando tanta tristeza, tanta dor. Não que a gente tenha que sair contaminando todo mundo com os nossos problemas, mas que a gente também não entre na negação. Se alguém perguntar, e aí, fulano, como é que você está? Parece que você não está bem hoje. Admitir, olha, realmente, hoje eu não estou muito bem, hoje eu estou meio para baixo, não sei o que foi que aconteceu. Esse é um processo normal. Mas tem gente que quer passar o tempo inteiro essa felicidade que muitas das vezes é mentirosa, né? E isso é um problema, porque quando cai, quando deprime, muitas vezes nessa vergonha de querer se mostrar, acaba se ocultando pelo suicídio, porque não quer revelar para as pessoas o que sente, não quer falar para os amigos e quando chega no ápice do sofrimento, vai para o aniquilamento, né? Porque não tem ninguém para partilhar desse processo. Então, daí a gente se conhecer, se entender, olhar na nossa realidade e ver que à nossa volta o quanto que nós temos de pessoas solitárias no mundo, tristes, deprimidas, incompreendidas e que muitas vezes estão nessa persona da felicidade, né? Da alegria de viver dentro de uma materialidade. Carlito, mais uma pergunta. Quando você falou aí do olhar, pelo que eu pude entender, a pessoa realmente que consegue olhar, a todo olho no olho, você acha que, de repente, tem alguma coisa ali meio que escondida, ele não vai conseguir fazer o olho no olho? Via de regra, quem é uma pessoa que oculta muitas coisas de si mesmo, não é nem tanto do outro, é pessoas que ocultam mesmo, que vivem de aparências, né? Pessoas que, às vezes, querem dizer assim, minha família é maravilhosa, minha esposa é maravilhosa, meu esposo é muito bom, minha família é ótima, né? Pessoas que vivem de aparência. E, no final das contas, a vida é toda desregrada, são pessoas que, geralmente, elas não te fixam muito nos olhos, né? Elas não te encaram, elas todo o tempo estão desviando o olhar, olha para baixo, olha para o lado, ela nunca consegue te fixar, porque ela tem medo de ser descoberta dentro desses demônios que ela carrega, dentro dessa vida de aparência que ela carrega. E se você interrogar qualquer coisa nesse sentido, ela vai sempre fugir, né? Vai dar uma desculpa, né? Vai falar de outra coisa, vai trocar de assunto, via de regra é assim. As pessoas que são capazes de te olhar nos olhos são pessoas mais amadurecidas e resolvidas com seus conteúdos internos. Resolvida em que sentido que eu falo? Pelo menos já admitem o que têm e o que são.
Então, quem já admitiu o que é e o que tem internamente, tem mais coragem de fixar o outro. Agora, quem tem vários demônios e não consegue admitir para si mesmo que é assim, é uma pessoa extremamente evasiva. E o olhar revela muito isso. Então, mas mesmo que a pessoa queira mentir e ela consiga olhar no olho. Eu estou falando isso de uma coisa que aconteceu há muitos anos atrás, tipo minha adolescência. Eu não sei porquê, mas ultimamente eu lembro da minha adolescência. Tipo 14, 15 anos mesmo. Eu lembro que eu tinha uma prima, a gente estava sempre junto, e ela... Eu lembro que na época tinha muita novela, aquela época, e os atores costumavam falar, mas olha aqui, ó, fala aqui, ó, olho no olho, quero você ver você aqui falando aqui no meu olho. Eu lembro que a gente falava isso, ela falava assim, eu falo uma mentira olhando no olho, fácil. Eu falei, eu também. Eu falei, eu consigo numa boa, se tiver que mentir, olha aqui no meu olho. Olha, e se tiver que mentir, falo numa boa. Isso eu tinha 15 anos, né? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, sabia mentir olhando, olha aqui nos meus olhos e fala, entendeu? E tá falando mentira, é isso que eu quero. A coragem de olhar no olho do olho e falar uma mentira, é isso que eu tô falando. Mas esse indivíduo que olha nos olhos e fala uma mentira é um indivíduo seguro de si, né? Ele é seguro até para mentir, entende? Então, quando a gente fala desse indivíduo que não consegue te fixar nos olhos, é um indivíduo frágil, ele é fragilizado nos seus conteúdos. Ele é tão fragilizado que ele não consegue se sustentar naquilo que ele está dizendo, naquilo que ele está falando. Agora, por exemplo, coisas comuns, por exemplo, você é uma pessoa segura, bem resolvida, mas eu quero contar uma mentira aqui para a pessoa, eu quero que ela acredite. Aí a gente é perfeitamente capaz de olhar para reafirmar a nossa mentira. Mas isso também fala da nossa segurança, né, interna. Então, a gente é seguro até para mentir. Tem pessoas que são extremamente hábeis na mentira, né? Isso é verdade. Agora, quando a gente fala dessa insegurança, é mais da questão emocional. É um indivíduo inseguro emocionalmente e que muitas vezes ele não consegue te fixar por conta dessa insegurança que ele carrega. Mas o indivíduo mais seguro, mais amadurecido, não necessariamente ele é bem intencionado. Ele só é uma pessoa segura de si. E essa segurança ele pode trabalhar positivo ou negativamente. Então, eu também posso olhar nos teus olhos e contar uma mentira maravilhosa, te fixando. Mas isso fala é o que os políticos fazem, né? Exato, exatamente. Eles acreditam eles acabam até acreditando na mentira deles, que meio que vira uma verdade. Acho que tem um momento ali que eles começam a se empolgar na mentira e vai indo e ele acabou, ele até, será que eu falei, será que é mentira, será que é verdade o que eu falei, essa mentira de repente é verdade, e ele meio que se perde. Eu acredito nisso. E é o que os pastores também fazem com os fiéis, né? Os pastores protestantes. Então, ou seja, mas quem é esse indivíduo? É um indivíduo altamente consciente do que ele está fazendo. Ele não é um indivíduo frágil, ele não é um indivíduo emocionalmente desequilibrado. Ele sabe exatamente o que ele está fazendo. Então, por isso, ele é seguro no que ele diz, mesmo que seja mentira. Mas ele sabe que é uma mentira e ele é seguro no que está dizendo. Então, ele passa como se fosse verdade. É diferente do emocionalmente frágil, que esse daí vai falar, se descontrola, se perde, chora e até às vezes excreta, né? E gagueja também, né? Acho que vem aquela... Exato. Então, o que acontece? Eu estou vendo falar da mentira aí, né? Eu sou uma pessoa que eu gosto de falar olhando nos olhos, não gosto de mentira e não gosto de segredo, que eu não acredito em segredo de uma pessoa. Eu vou te contar um segredo. Não me conte segredo. Não existe segredo de dois, existe segredo de um. Então, não me conta segredo. Mentira. Não gosto de mentira. Eu procuro sempre fazer o possível para mim. E outra coisa, eu não sei se é bom ou se é ruim. Ser franca demais, ser verdadeira demais e falar o que eu penso para a pessoa, da pessoa para a pessoa. Porque às vezes eu acho que essa coisa direta acaba sendo um julgamento e às vezes magoa. Mas quando eu vejo que eu fui muito pesada, eu retrocedo
vejo o que eu fiz de errado e vou me tratar com a pessoa. Olha, eu errei nesse quesito, assim, assim, assado, me perdoe e tal. Mas quando a pessoa joga pesado comigo, igual uma pessoa virou para mim e falou, por que mente? Eu falei, não fala que eu minto, porque eu vou falar coisa com você que não vão ser agradáveis. Eu não quis mais falar comigo que eu mentia, porque eu mostrei para ela os pontos que eu não estava mentindo. Por quê? Porque eu prestei serviço num ambiente que tinha câmera por tudo quanto é lado, a pessoa simplesmente se dá o direito, me vê entrando, me vê saindo, me vê todos os meus movimentos, e ainda se dá o direito de mexer na minha bolsa. Eu acho isso uma falta de ética muito grande. Mas, assim, nós estamos aqui para a gente aprender com as pessoas, com os erros da gente, aprender a não cometê-los, e com os erros dos outros, a não imitá-los. Se a gente vê que não dá para a gente não fazer as mesmas coisas. E aí, o que acontece? Eu bloqueei essa pessoa no telefone e ela tinha necessidade de falar comigo. E ela virou para mim e falou para mim, me desbloqueia? Não. Me desbloqueia que eu preciso de falar com você sobre tal assunto. Eu não vou te desbloquear. Por quê? Porque você é uma pessoa perturbada. E assim, a partir do momento que eu já sou uma pessoa perturbada, eu estou no meu sossego, fazendo um outro serviço, e a pessoa sai lá do caixa-prego, me chamando no telefone para me perturbar por uma coisa que eu não fiz, e ainda me chama de mentirosa, aí eu fico possessa, aí eu saio de mim. Em que eu posso melhorar nesse sentido? Eu devo continuar sendo assim? Estou indo no caminho certo? Ou eu preciso maneirar mais? Porque, às vezes, eu acho que eu sou muito direta. Eu estou querendo uma opinião pessoal, assim, para mim, devido a todo o desenrolar e todo o contexto. Ótimo. Não, muito bom tua contribuição, Ramone, adorando. Olha, todo mundo aqui pode também dar sugestões de melhoria, né, para você, já que você tá pedindo, né? Mas se eu pudesse te dizer alguma coisa, seria que você fosse mais dócil, né? Porque a gente pode dizer a verdade com doçura, né? O problema da verdade é como a gente diz ela, né? Então, a verdade ela é uma luz, os espíritos sempre dizem, né? É uma luz, e assim como uma luz, ela pode te iluminar ou ela pode te cegar, dependendo de como você joga a intensidade, né? Então, assim, sempre diante de situações, a gente buscar a gentileza, na verdade. Essa que é a palavra que eu queria dizer. Tem até um filósofo chamado Dostoiévski, que eu gosto muito dele, vez ou outra eu cito. O Dostoiévski diz que superior ao amor é a gentileza. Só que eu sempre gosto de corrigir o escritor, né? Olha eu com a minha audácia. Porque, para mim, ele diz que a gentileza é superior ao amor. E, para mim, a gentileza é um ato de amor, né? Então, todas as vezes que a gente é gentil com o outro, é uma manifestação de amor. Então, o que eu recomendaria para você seria a gentileza no ato de falar a verdade. A gente pode ser verdadeiro e deve sempre ser verdadeiro, mas que a nossa verdade ela tenha gentileza, né? Para que não agrida tanto o outro, para que não choque tanto o outro, né? Então, é só nesse sentido que a gente deve se policiar um pouco, porque, às vezes, as nossas verdades, elas carregam também a nossa agressividade. E a nossa agressividade, ela não tem nada que ver com a verdade que nós estamos dizendo. Porque, às vezes, a gente diz assim, a verdade, ela dói. Não, a verdade ela é suave. Agora, a força com que eu jogo é que pode ferir. Mas aí a intensidade da força é minha, não é da verdade. É eu que intensifico ou eu que diminuo. Então, se doeu, foi porque eu joguei com muita força, né? Agora eu posso direcionar com suavidade. Essa é como eu penso, né? Não estou dizendo que você foi agressiva, eu estou dizendo que
é uma forma da gente direcionar as verdades, com gentileza, porque a gentileza é um ato de amor, né? Se nós fôssemos gentis uns com os outros, nós já estaríamos nos mundos felizes, certamente. Aqui tem um parágrafo que a Joana fala assim, que eu gostaria de fazer uma pergunta. Descobrir a sua realidade e crescer dentro dela, aumentando a capacidade de ser saudável, eis a função da inteligência individual e coletiva, posta a benefício da vida. Aí eu fico pensando, né? Falar das nossas fraquezas, dos nossos sofrimentos, né? Das nossas fragilidades, às vezes dentro do centro espírita, fica quase um ambiente, sabe, que não dá para fazer isso. Justamente por causa de algumas palestras que têm um olhar ao contrário disso, passa para a gente que a gente precisa ser praticamente santos, o que nós estamos tão distantes de sermos, né? Então eu fico pensando assim, não seria, isso é uma dúvida que eu tenho, né? Não seria bem mais fácil a gente falar e se colocar diante do que realmente somos, diante do que realmente carregamos, porque senão a gente acaba pensando, com as nossas palestras, em algumas delas, quem ouve ali pela primeira vez, ou quem está visitando a casa, ou quem frequenta e não tem um julgamento muito profundo sobre isso, pensa assim, nossa, como eu sou o terrível, como eu sou falho, a gente acaba saindo de lá tão inferiorizado, sabe? E a pessoa se põe assim numa posição muito superior aos outros, trazendo uma palestra assim, né, nesse sentido. Perfeito. Nos centros espíritas, é até difícil de falar, porque eu adoro criticar os espíritas, né? É minha especialidade. Então, mas eu vejo assim muitas máscaras, né? Isso tudo que a gente está falando aqui a gente encontra com muita facilidade no centro espírita. As pessoas fingindo que são iluminadas, quando na verdade e somos todos podridões, como Jesus já falava, né? Nós somos túmulos caiados por fora e cheios de podridões por dentro. Mas é todo mundo ali. Aquele é o momento que a grande maioria das pessoas encontra para evidenciar a sua mentira. É lá nesse momento do centro espírita, da hora da palestra, do passe, etc. Ela sai dali acreditando que ela é boa, que ela é uma figura de luz, que ela é iluminada, que ela fez muita caridade, né? E quando tudo aquilo que a gente vê, muitas vezes não tem sentimento, não tem afetividade, não tem entrega, ela foi por ir. Então, eu já fui em vários trabalho de peregrinação, distribuir cesta, não sei mais o que, isso e aquilo, que são trabalhos, em tese, maravilhosos, mas que eu não vejo entrega das pessoas. As pessoas vão com muita má vontade, e aí acha que só porque está entregando uma cesta já estão bem, aí porque foram aqui não querem mais ir ali. É um problema muito grave que a gente encontra. Mas esse problema aí da palestra é um dos mais delicados, porque realmente isso que você está falando diminui as pessoas que estão lá ouvindo, porque não há o reconhecimento. E a gente só fica onde a gente se identifica. Então, se uma pessoa está ali pregando coisas lindas e maravilhosas, e vamos fazer a caridade, vamos fazer o amor, amar ao próximo, e isso, e aquilo, e tal, e o que está lá fora, né, o que está ouvindo, ele não se identifica, ele não se reconhece nada com aquilo, não tem nada a ver com ele. E o que ele faz? Ele não permanece. E só fica uma briga de ego, né, lá na diretoria do Centro Espírita. Quem é mais iluminado, quem é mais caridoso, quem tem mais autoridade que o outro. Aqui, no Movimento Espírita de Pinheiro, nós já tivemos alguns embates para falar sobre temáticas
que são temáticas atuais que a gente precisa discutir e trabalhar, e os centros espíritas, muitos deles não aceitam, não quer debater, não quer discutir, só quer ficar trabalhando aqueles textinhos de mediunidade, reencarnação, blá, 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 e etc. Obsessão. A boca dos espíritas é obsessão. Tudo é culpa do coitado do obsessor, né? Tudo é culpa do obsessor. Ah, se faz isso é porque foi obsessor. Ah, não sei o quê. Outra coisa que o espírita adora falar, que quando ele dorme, ele sai do corpo e ele vai resgatar espíritos umbralinos, e ele faz tanto trabalho durante o sono. Isso é a boca deles. Mas o autoencontro não acontece, não existe. São todos enganados, iludidos, porque não querem olhar para dentro de si mesmo. Então, isso causa um distanciamento muito grande dos verdadeiros necessitados, porque não encontram identificação, e aí fica só aquela panelinha o tempo inteiro, que não descentraliza. Então, uma vez eu fiz uma palestra, o Centro Espírita me convidou para fazer uma palestra, e eu pensei na temática da palestra. E a palestra era... O título da palestra era Sexo, Amor e Consciência. Era o título da palestra. E a palestra versava sobre relacionamentos, mais voltado para questões afetivas, conjugais, etc., que é uma temática que eu gosto muito de trabalhar. E o Centro Espírita, quando saiu a divulgação, o presidente me ligou e disse que era para eu mudar de palestra, que essa palestra eles não queriam lá. E aí eu perguntei por que eles não queriam a palestra. E aí eles disseram que porque tinha essa palavrinha sexo. Ninguém olhou para o amor, todo mundo só viu para o sexo. Que lá na palestra, no título tinha sexo, amor e consciência, mas eles não viram o amor e nem a consciência, eles só viram o sexo. E aí eu fiquei a me perguntar, é muito conflito sexual, porque de 3 palavras eles vão ver só uma, é a que eles não querem saber. Por que eles não querem saber? Porque eles não querem ver os seus próprios conflitos. E aí eu disse para o dirigente do Centro Espírita que tudo bem, que eu não ia fazer que eu não iria mudar o tema da palestra, que ele procurasse um outro palestrante, porque eu só lá voltava se fosse para fazer essa. E tanto que já está uns 5 anos que eu não vou lá, porque eles não me convidaram mais e eu nunca mais fui. E aí o que acontece? Um outro Centro Espírita me convidou e disse, Carlito, nós queremos essa palestra. Olha que interessante. E aí eu fui fazer a palestra em outro Centro Espírita que aceitou a proposta. E quando eu terminei a palestra, veio uma senhora e ela me deu um abraço tão forte. Eu nunca esqueço desse dia. E aí ela disse assim, meu filho, muito obrigado. Hoje você me salvou. E eu disse, por que a senhora diz isso? E ela disse que ela tinha 2 filhas adolescentes, né? Uma com 11 e outra já tinha 15, 16. E as 2 filhas eram lésbicas. E ela estava enfrentando uma maior guerra em casa, porque o pai não aceitava, era aquela situação que a gente entende como é o processo. E ela já tinha procurado diversas ajudas, já tinha ido na Igreja Católica, na Igreja Protestante, até que ela resolveu ir no Centro Espírita. E ela estava indo, coincidentemente, pela primeira vez no Centro Espírita e se deparou com essa palestra. E ela disse que ajudou tanto ela a entender o que ela estava buscando, que era compreender as próprias filhas. E como lidar em casa com o esposo e etc. O que eu quero chamar a atenção é o seguinte, que o quanto que a nossa omissão prejudica as pessoas que estão lá fora buscando o entendimento, buscando um direcionamento na vida. E aí a gente não fala dessas temáticas atuais, a gente não fala de droga na casa espírita, a gente não fala de prostituição na casa espírita, porque não pode, né? A gente não fala de aborto na casa espírita, a gente não fala de gravidez na adolescência, que são temáticas que o próprio espiritismo trabalha, o papel do jovem, da juventude.
Joana de Ângeles tem um livro para os jovens, é um livro que ela escreve específico para os jovens. Agora mesmo, recentemente, Raul Teixeira psicografou uma obra direcionada para a juventude. Filomeno de Miranda tem uma obra chamada Sexo e Obsessão, Joana tem obras sobre sexo, André Luiz tem obra, Emmanuel tem obra, mas o movimento espírita não fala, não veicula, não divulga, porque é um movimento espírita contra a doutrina, na grande maioria das vezes. O movimento espírita não quer falar nem de suicídio. Quando pega a obra de Ivone do Amaral Pereira, eles inventam que é uma obra muito pesada para ser discutida no centro espírita. E isso é a omissão dos espíritas para não discutir, não falar do problema. Porque se a obra é muito pesada para as pessoas lerem, por que a espiritualidade permitiu a sua escrita? Ainda mais do meio mediúnico que veio, que é Dona Ivone, que é uma autoridade. Então, é incoerente, porque uma vez que chega para nós, é para ser lido, debatido, discutido. Aí os espíritas ficam, não pode, que essa obra é muito isso, é muito pesada, é muito aquilo, é muito... Tudo infantilidade. Então, a gente tem um movimento muito infantil, castrado, conflitado, né? E todo mundo vivendo seus demônios e não buscando a reabilitação através desses conteúdos que são tão importantes para nós. E deixando a sociedade carente, porque o centro espírita não cumpre seu papel. E o papel do centro espírita é um papel social. Mas o centro espírita é falho nesse compromisso social, de divulgar, de veicular as problemáticas sociais. E aí fica só aquele grupinho fechado, debatendo mediunidade e obsessão. Carlito, você está falando sobre isso, eu levantei a mão, mas você já acabou falando o que eu ia falar, porque nós aqui, nós temos um trabalho com teatro, e nós fizemos uma peça, até você já assistiu, porque eu já te mandei, e essa peça fala sobre suicídio. E em uma determinada casa espírita grande aqui, nós não pudemos, né, apresentar essa peça lá, porque era justamente com esse raciocínio, de que a peça tratava de muito sofrimento, de coisas que eram muito pesadas, e o suicídio eles não queriam. Mas aí eles se fecharam para uma oportunidade que teriam, porque nós somos convidados por muitas casas para poder apresentar a peça, e nós cobrávamos um determinado valor, e no final de cada apresentação a gente deixava para a casa que a gente estava apresentando, então era uma forma de ajudar a casa, e muitas pessoas chegaram até nós, né? Todo o grupo relata isso, agradecendo a peça, agradecendo a iniciativa, agradecendo as informações, de uma certa forma, né? Essa casa não ter aberto as portas não funcionou muito, porque quase todos, a grande maioria do público assistiram a peça em outras casas, sabe? E essa coisa, né, de falar sobre... O Centro Espírita fala muito sobre obsessão e tudo. Aí nós estávamos com esse grupo numa casa espírita, essa própria casa, na reunião mediúnica, começou a falar que o grupo estava sendo atacado por obsessores, que o grupo de teatro estava sendo atacado por obsessores. Aquilo cresceu tanto dentro do próprio grupo, o grupo só falava sobre isso, eu acho que deu força a isso, e acabou que nós tivemos muitas dificuldades para poder levar o trabalho adiante depois dessa informação, o que nós não tínhamos tido ainda até então. Quando não falaram que estava sendo atacado, a gente não tinha esse trabalho, essa dificuldade. Depois começamos a ter. Só um relato aí em forma de desabafo. Perfeito. É justamente assim que funciona mesmo, essa incoerência, né, do nosso movimento espírita. Mas
graças a Deus a gente consegue se reencontrar por aí, alguns que pensam diferentes, para a gente poder debater ideias. Mas, infelizmente, nós ainda estamos separados, né? Nós estamos agrupados por uma questão didática mesmo, da própria evolução individual de cada um de nós. Mas a Denise gostaria de falar, o Léo também, né? Vou dar oportunidade para vocês. O Carlito, né, o Denis, eu vi uma vez uma palestra do Raul Teixeira, eu gosto muito do Raul, né, eu gosto dele, e uma vez ele falou uma coisa que até não teve um momento que a gente tem um grupinho ali também, de uma das casas espíritas lá da Flórida, né, bom, enfim, aconteceu alguma coisa que eu falei, pô, mas, né, gente, não é assim, coisa estranha, né, vocês pensarem assim, né, e aí uma delas veio com essa coisa esse relato do Raul, que era assim, a doutrina espírita era maravilhosa, nós espíritas, não tanto. Não, eu acho que a gente não pode esperar tanto de um espírita, não pode, você vai se decepcionar, eu já tive minhas decepções, mas eu penso assim, e daí que ele é espírita? Ele pode ler o que ele for, ele vai ler obras, eu já conversei isso, eu já vi muito ateu dando 10-0 em espírita, de 10-0, entendeu? Materialistas falando coisas que você fala, uau, esse cara deve ser espírita. Não, é um materialista. Então, eu acredito que tenha isso em todas as religiões. É o católico que vai falar mal do outro, é o evangélico que vai meter o pau em não sei quem, né? É irmão daqui, irmão dali, mas, na verdade, é mais fácil chamar ele tipo o ser humano, criatura, porque, irmão, não é, então é difícil, né? A gente, voltando lá no mundo, terá as aflições, principalmente com o teu adversário, que se diz teu amigo, entendeu? Então, é a gente saber que não adianta você esperar, mas ele é espírito, e daí? Mas ele lê Joana de Ângeles, não sei o quê, os palestrantes espíritas, isso não faz dele nada. É isso que eu quero dizer, nada, não faz dele melhor, não faz dele melhor. Ele pode saber, vamos dizer assim, fazer aí uma comparação. É a mesma coisa uma criança que vai muito bem em matemática, física, química, tira 10, uma criança excelente, e a inteligência emocional dela é 0. E, de repente, ela cruza com um mendigo e dá um chute nele. Nossa, mas é uma criança tão inteligente. Pois é, tão inteligente, né? Então, eu acho que é isso. Às vezes a gente também atribui, eu já tive umas decepções também com os espíritas, que pô, justo você, sabe assim, até tu, Brutus, Então, hoje eu não espero mais, eu não espero, sinceramente. Não, aliás, muito pelo contrário, falei, lá vem, né? Entendeu? Porque não sei explicar por quê, mas a gente não pode atribuir a religião nenhuma aquele acolhimento, né? De repente você encontra acolhimento de uma pessoa que nunca te viu na vida. É muito interessante isso. Óbvio, eu gosto do espiritismo, eu nem sei dizer por quê, mas eu gosto, né? Então, no momento, a Ramone estava falando umas coisas, né? Eu penso assim, de repente, põe-se no lugar da outra pessoa, né? Que ela queria falar, o que eu faria? Geralmente eu faço isso, tá? Geralmente eu faço isso, coisa que eu nunca fiz. Estou fazendo ultimamente para ver se dá certo. Se põe no lugar da outra pessoa, aí você consegue ver de outro jeito. É incrível isso, é incrível. Porque a gente nunca se põe, né? Você fala, não. E como eu vou fazer? Parece que a gente fala tanto na primeira pessoa, mas e o meu, ou a minha, assim a gente não fala, pô, e ela? Pô, e ele? E se eu estivesse no lugar dele? E se eu estivesse no lugar deles? Então, aí quando a gente se põe no lugar do outro, parece que fica um pouco mais suave. Não vou dizer que vai dar certo, mas pelo menos quando você se põe no lugar do outro,
Aí você fala, deixa eu dar o que a gente fala em inglês, o rewind, como é que fala? Esqueci agora, retroceder, voltar, enfim, retrocede um pouquinho aí, volta, né? Volta e vê se não dá para o outro lá é tão atrasado quanto você, e você vai esperar o quê? Entendeu? Ele é tão atrasado quanto você, então você não faz as bobeiras? Faz as bobagens? Faz. Você não quer que o outro faça por quê? Vai fazer. E não vai parar por aí. Tem de bom ânimo, porque por aí ainda vem, entendeu? Então, tipo Olha, assim, você tudo vai... bem. Eu concordo com tudo isso que você está dizendo, Denise. A gente realmente tem que separar o humano da proposta filosófica, né? A filosofia é uma coisa. Nós somos aqueles que estamos nos experimentando na sua vivência. Tudo bem. Somos falhos, cometemos equívocos, todos nós. Agora, o mínimo que se espera de alguém que está à frente da doutrina, ou que se coloca à frente como representante, seja em qual condição for, o mínimo que a gente espera é o bom senso, e nem isso a gente tem, né? Então, o mínimo a gente não tem, que é essa história aí de você ter um pouco de bom senso, de você saber se colocar, de você admitir aquilo que você sabe, aquilo que você não sabe, né? Então, aí a gente já vai ganhando uns créditos com a espiritualidade, porque a gente tem que ter esse bom senso atrelado à humildade, para saber até onde vai a extensão da nossa possibilidade. Então, o grande problema é a arrogância, é a gente querer se colocar em posições que nós não estamos e querermos desempenhar funções que não nos cabe ainda no momento. Eu vejo muito no movimento espírita pessoas querendo fazer palestra que nunca leram um livro na vida. Então, isso é a incoerência. Como que você nunca leu um livro espírita na vida e você quer fazer palestra? Você quer falar da doutrina? Ah, mas porque o que importa é a boa vontade. Não, mas ninguém vira médico por boa vontade. Ninguém faz cirurgia por boa vontade. A gente até que queria ajudar fulano, mas a gente não tem o conhecimento, então entrega para quem tem. Então, assim, o que eu quero dizer é que se a gente tivesse esse bom senso que a doutrina nos oferece, para a gente saber adequar aquilo que nós temos condições de fazer ou não dentro dela, eu acho que nós resolveríamos muita coisa. Mas, infelizmente, nem isso nós temos. Na verdade, o que menos temos na doutrina é esse bom senso por parte dos nossos integrantes, como diz o próprio Raul, né? Por parte dos nossos confrades. Isso é muito a boca dele, né? Então, nem esse bom senso a gente não encontra. E isso é que é o pior de tudo, né? Porque as pessoas querem falar daquilo que elas não sabem, daquilo que elas nunca viram, daquilo que elas nunca estudaram, não admitem as suas limitações, né? As pessoas querem dar passe e não têm energia saudável para dar passe, porque para dar passe você precisa ter uma energia diferente, mas aí ele vai dar passe, ele contamina o outro, dá problema com a espiritualidade, porque tem que bloquear esse passista, que ele vai adoecer o povo. E aí não tem o bom senso de dizer, não, eu não posso, porque eu como carne, eu fumo, eu bebo bebidas alcoólicas, eu não posso dar paz. Mas é esse que quer ir lá dar paz. Aí nós temos um médium que nunca estudou na vida, que nunca leu um livro, nunca na vida não procura estudar, não se melhora, não faz a caridade, não faz nada. Mas ele é o guru do centro espírita. É para esse que todas as revelações chegam. E a gente fica se perguntando, mas como que pode a pessoa nunca leu, nunca estudou, nunca fez nada, mas só ela que é a iluminada? Então, é a falta de discernimento. É a falta de Kardec, na verdade. Eu percebo muito a ausência de Kardec. As pessoas falam tanto de Kardec, Kardec. Vamos voltar para a base, vamos voltar para as obras básicas. E não está adiantando nada, porque voltar para a obra básica é voltar para o pensamento kardeciano, para o método kardeciano. E uma das coisas que Kardec nos ensinou foi a discernir. E é Carlito, isso que... eu tenho uma ideia. Quero ter uma ideia. Faz um quiz, uma prova de múltipla escolha.
O que não passar está fora. Entendeu? Porque é bem por aí. É bem por aí, porque de repente. É uma didática, né? É uma didática. Mas a gente sabe que é para além disso. Mas por que a gente toca na questão do conhecimento? Porque tudo começa ali, né? Tudo começa. É o conhecimento que vai nos abrindo possibilidades de novos entendimentos. Então, daí o estudo ser extremamente necessário, o debate, principalmente, né? A gente poder debater, trocar ideias, discutir. Então, o Centro Espírita, diz Herculano Pires, deveria ser o núcleo de maior cultura da sociedade. Mas, infelizmente, ainda é uma coisinha muito acanhada, onde a gente não pode nem trazer um pensamento diferente, que a gente já é reprimido. As pessoas não querem nem ouvir, nem discutir, nem debater, nem comparar, e aí empobrece o processo. Mas aí o Léo está na vez, vou dar fala para ele. Não, eu comecei pensando sobre a questão da peça teatral, eu ia fazer um comentário, mas aí o Denis também trouxe. Eu não quero ser repetitivo, mas eu vou, assim, realmente foi surpreendente isso, como que foi conduzido e como houve essa resistência. E o interessante, só para arrematar esse ponto, é que alguns participantes do teatro, eles frequentavam essa casa que não quis que o teatro fizesse a apresentação. E eles questionavam muito isso. Falaram, gente, mas por que a nossa casa não quer, né? Nós estamos aqui, nós estamos participando do teatro também, e isso ficou uma incógnita, assim, né? Ficou algo sem resposta. Mas o que ocorre, e ocorre no movimento espírita, Carlito, e Carlito também trouxe isso, é porque eu fui acumulando coisas para falar. Essa questão, nós até já conversamos a respeito, essa resistência de algumas casas espíritas em tocar alguns pontos, assim, isso para mim, eu tenho dificuldade de entender isso, né? Que nós tivemos um episódio de quando nós estávamos iniciando, né, começando a frequentar essa nova casa, e outra casa também, eram duas casas que nós frequentávamos, nos estudos nós percebíamos muito claramente essa resistência em entrar em determinados temas. Assim, uma resistência que é incrível, porque nós tentávamos expandir o debate para outros pontos e não ia adiante. Inclusive, e o que ocorre, o que eu acho que é importante, que você acabou, né, trazendo, é que nós tenhamos sempre a importância do estudo, sempre estudar, sempre rever, reler as obras de Kardec, né? Porque, tendo Kardec, qualquer outro material que nos chega às mãos, a gente consegue filtrar, consegue ver se aquilo ali é procedente ou não, se é interessante ou não, dá segmento, né? Ou até uma leitura para conhecer. E isso eu vivi algumas experiências assim da pessoa, de eu citar algum livro, acho que nós já conversamos sobre isso, citar algum livro, a pessoa, não, eu não conheço esse livro, não pode citar esse livro no estudo. Quer dizer, coordenador, se o coordenador não conhece, não lê o livro, fecha-se ali a conversa, porque não pode citar o livro porque ela não conhece. Então, é algo... O que eu percebo, assim, Carlito, queria que você me... Parece não sei se uma infantilidade de não querer abordar alguns temas, ou a preocupação em desagradar o público, né? Aqueles novatos que ainda não têm um conhecimento não muito profundo, né? Estão iniciando as atividades, às vezes. Eu não sei o porquê de tanta restrição nos estudos, né? Sendo que o objetivo do estudo é justamente deveria ser justamente ampliar o conhecimento, né? Seria uma infantilidade isso, ou essa resistência nesse sentido de não querer afastar o público e querer trazer temas que são comuns, assim, que são leves, não sei. Total, isso é uma infantilidade total, né? Imaturidade, e mais do que isso, é uma questão de ego. Eu vejo muito a questão egóica presente nesse ponto. Em que sentido? No sentido de eu é que sei,
Então, você não pode trazer nada que seja fora daquilo que eu estou dizendo. É como se nós nos tornássemos autoridade naquilo que estamos falando. Então, isso daí é uma questão de maturidade de conhecimento. A pessoa ela é alguém que ela tem pouco estudo e, por isso, ela se ressente com algumas situações que você coloca no debate, que você questiona, justamente porque ela não quer mostrar fraqueza e segurança. Então, é muito mais fácil que não entre essa temática que eu não conheço, que eu não entendo, porque fica mais fácil para eu mostrar superioridade. Porque, infelizmente, no movimento espírita tem isso também. O ego é muito presente. O coordenador se enche de ego, o palestrante se enche de ego, todo mundo que está ali é ego, é egocentrado, né? Então, você não pode chamar a atenção de ninguém acerca de alguma coisa que o outro já fica chateado, né? Então, isso é um problema. Aquilo que o André Luiz já falava, a questão de melindre. E melindre nada mais é do que ego, né? Então, a gente se ressentindo com o processo, ao invés da gente buscar estudar e aprender e agregar com aquilo que o outro está trazendo, porque o grupo de estudo é um grupo para a gente aprender junto, mas fica aquela ideia de alguém que vai ensinar e alguém que vai apenas aprender. E aí a gente não sai desse repertório que as igrejas já nos haviam colocado, que não deu certo. E o Centro Espírita continua viciado nisso. Né? Então, o pastor vai e fala e os protestantes, os fiéis, apenas ouvem. O padre vai lá, faz a pregação, pronto, todo mundo vai embora. No Centro Espírita é diferente. Tem que haver o debate, tem que haver o estudo, tem que haver esse momento de troca, onde todo mundo aprende, todo mundo coloca. Mas, infelizmente, ainda há essas figuras, quando pega uma função ou outra, que não querem demonstrar fraqueza diante do próprio conhecimento, então elas barram. Aqui a gente não quer, desse jeito não funciona, aqui nós somos da moda antiga, né? E vai acontecendo as resistências justamente por uma questão pura e simples egóica, de alguém que não quer ceder para o novo, para o diferente, para o outro, né? E começa a colocar resistência. Presidente antigo, meu amigo, é horrível. Ele está caquético, ele está retrógrado, nunca mais ele leu nada na vida, mas ele não quer abrir mão do posto por uma questão de ego. O coordenador de estudo acha que ele é o detentor do conhecimento, e o próprio nome já diz, coordenar. Você não está aqui para ensinar, você está aqui apenas para gerenciar, para, vamos dizer assim, conduzir o debate, né? Mas essa é a função do coordenador, não é de você ensinar e transmitir conhecimento, porque o conhecimento está aí. Qualquer um pode ler, estudar e trazer uma ideia diferente. Então, falta esse senso, falta essa maturidade e falta humildade também, né? Porque eu acho que tudo também gera em torno dessa questão. Então, por isso, a gente vive esses conflitos nos grupamentos espíritas. A gente não pode falar nada que o outro se ressente. Agora, por esses tempos, eu sou muito desconfiado com médium, muito. Isso é de minha natureza. Eu sou muito desconfiado com médiuns que vêm falando isso, falando aquilo, dando revelação disso e daquilo outro. E aí eu disse para uma certa pessoa que eu não confiava em determinada coisa que vinha através dele. Então, ao invés de eu ficar falando para outras pessoas, que não me cabe fazer esse papel, eu cheguei e disse para a pessoa, pela proximidade que também tenho. Eu disse, olha, eu não acredito e nem desacredito, eu estou em análise. Mas isso gerou um ressentimento, a pessoa ficou extremamente chateada. Agora, o que eu posso fazer? Ser anti-espírita, porque se eu pego o que um médium colocou aqui e eu não analiso, eu não espero outras informações que agregue, eu estou saindo da proposta da doutrina, eu não estou sendo mais espírita. Então, eu tenho que deixar de ser espírita para agradar terceiros? Não é isso que nos pede a doutrina, que a gente avalie?
Não é isso que nos pede a doutrina bom senso diante das comunicações, das ponderações, etc. Mas aí as pessoas estão muito hipersensíveis. A gente nunca pode falar nada, colocar nada, dizer nada, que elas vão embora. Nós tínhamos um grupo de estudo de Joana antes, já dando a palavra para os demais, e pegando aqui o gancho do que a Aldeni dizia, né? Ninguém pode falar nada, ou então os outros ficam muito... o público fica muito entristecido porque não há um reconhecimento. Mas eu tinha um grupo de estudo aqui de Joana, presencial, e muitas pessoas saíram do grupo e saíam dizendo o seguinte: eu vou largar esse grupo de estudo porque Carlito quer saber da minha vida, quer entrar na minha intimidade. Eu vou sair desse grupo, que eu não vou ficar aqui falando da minha vida pessoal não interessa para ninguém. As pessoas saíam dizendo isso. E aí, por quê? Porque é um grupo que fala do sentimento, fala do afeto. Não, eu não quero saber da vida de A ou de B. Nós estamos trabalhando questões emocionais. Agora, se isso que a gente está falando toca na sua vida, isso não é problema meu. Se isso que foi colocado aqui no grupo comunica com o que você está vivendo, isso não é que eu queira saber da sua vida. Então, perceba que as pessoas elas não querem melhorar. Porque comunicou com o problema dela, ela vai embora. Porque ela não quer resolver. É mais fácil ela negar, ela fingir que não tem. Porque se a gente fala de infidelidade, o infiel vai se doer. Claro. Quando eu falo de infidelidade nas palestras, eu olho para a cara de cada um da plateia para ver se eu descubro qual é que vai se entregar. Porque ele se entrega. A gente vê na face o indivíduo, ele muda. Ele fica olhando para os lados, ele fica logo envergonhado. A sensação que ele tem é que eu vou revelar ele. Mas não é essa a minha intenção. A minha intenção é que ele se reconheça. Não é de expô-lo, é de que ele possa olhar para dentro dele mesmo e, por ele mesmo, ele mudar, ele se modificar. Então, quando a gente fala, a gente coloca, as pessoas acham que a gente está expondo elas, quando, na verdade, a gente está fazendo elas se verem. Só isso. E outra coisa, né? Rapidinho, é isso que estou levantando a mão. Só rapidinho. E qual o problema, né, dele saber da vida deles? Tá com medo? Ué, É isso, né? tá com medo do quê? E daí de saber da sua vida? Eu falo direto aqui, ó. Quer saber da minha vida? Pode saber. Não vai melhorar a minha vida, não vai piorar. Então pode saber. Não tem problema, não. Entendeu? Eu não sei se você está entendendo. Eu consigo entender. Sabendo ou não sabendo, não vai me ajudar nada. Assim, a menos que queira me ajudar, com certeza. Agora, e daí? Vai saber da minha vida? Eu não sei se você entende o que eu quero dizer. Eu entendo, mas isso reflete justamente essa imaturidade para você se colocar, né? É aquilo que a gente falava lá no início, da pessoa frágil, né? É o indivíduo que ele tem tanta fragilidade que ele não consegue se reafirmar, ele não consegue se colocar, ele não consegue se apresentar. Então, para ele é muito mais fácil ele fugir, ele sair, ele desaparece. Aí a gente diz assim: cadê fulano? Nunca mais... E sumiu, fulano sumiu, desapareceu, nunca mais veio. Porque é frágil, né? Frágil ainda nas suas resistências. E a gente entende em alguma medida, mas lamenta também, né? Eu convivo com uma pessoa e ela gosta muito de se, assim, de jogar, fazer as coisas e jogar responsabilidade por cima da gente. Tipo assim, quem disse que eu sou falsa? Joga para cima da gente. A gente está num determinado assunto, ela falou: eu não sou falsa. Eu não quero saber se ela é falsa, aí é problema dela com ela. Eu quero saber o que eu sou. Eu não sou mais do que ninguém. Eu estou tentando ser um pouquinho melhor, ou estar mais ou menos, pelo menos, na altura dos que estão ao meu redor. Se eu posso ajudar, maravilha. Se eu não posso, eu dou licença para quem pode. É isso que eu penso. Obrigada pela oportunidade. Nada, que bom te ouvir, Ramone, maravilhoso.
essa palavrinha aí de empatia e etc., eu também concordo que ela está muito na modinha, né? Tudo aquilo que é modismo me incomoda, né? Empatia, reciprocidade, são palavras que eu joguei no lixo já, porque eu não Essa suporto aí que eu mais queria elas. falar, reciprocidade e sororidade. Isso. Esse- Joga no lixo porque não serve mais. Agora, como é que a gente consegue resolver esse problema aí da empatia? O Chico já dizia algo que eu acho que resume bem isso que você está falando, nessa questão do próximo. Ao outro, eu dou o direito de ser quem é, mas a mim eu dou o dever de ser cada dia melhor. Essa frase do Chico Xavier, eu trouxe ela para a minha vida. E ela resolve muito dos meus problemas. Porque todas as vezes que eu estou diante de alguém que eu julgo que é uma pessoa complicada, ai, que pessoa complicada, eu quero me estressar com ela, aí eu lembro da frase. Ela tem o direito de ser quem ela é, mas eu tenho o dever de ser cada dia melhor. Então, não é, você falou algo nesse sentido. É difícil agradar o ser humano e realmente não é difícil, é impossível. Sim, Mas a proposta não é você agradar o outro, a proposta é você se agradar. Isso daí a gente chama de autoamor, né? Você desculpa. se ama quando você se agrada. E se agradar, que eu falo, é se respeitar, não é de maneira egóica. Não é dizer, Tudo que eu quero tudo, eu eu vou pensar respeito. só em mim. Isso é você se respeitar. Joana, quando ela fala dessa tríade que você trouxe, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, ela diz assim: a gente pode começar essa tríade amando a si mesmo, depois o próximo e depois a Deus. Então, o caminho é: primeiro você se ama, depois que você se ama, você passa a amar os que estão à sua volta. E depois que você passa a se amar e amar aos demais, você ama a Deus. Então, essa é a proposta, desenvolver o auto-amor. Então, antes de tudo, você tem que se amar e se respeitar. Então, essa é a primeira proposta para a gente avançar na direção de Deus. O auto-amor, o amor ao próximo, o amor a Deus. Quando eu levantei a mão, o assunto era as críticas que fazemos à casa espírita, aos espíritas, né? E que, naturalmente, eu ia levantar aqui na casa que eu frequento também, tem as mesmas dificuldades, acredito que em todas, e, inclusive, tem umas 2 semanas, chegou um novo frequentador num dia de estudo, e ele disse que já passou por umas 15 casas. Foi engraçado assim olhar as falas dele e tentar ir reconhecendo o que é que acontece dentro da gente e o que é que acontece na nossa casa, né? Na nossa casa espírita. E ele foi dizendo que na primeira casa, que foi muito maravilhoso, que ele começou a aprender, mas aí fulano de tal fez alguma coisa, ele se decepcionou, pulou para outra casa. Aí lá na outra casa, ele começou a gostar, muito maravilhoso, e de repente alguém chegou e falou assim, olha, tal assunto não pode ser, tudo que é polêmico não pode ser discutido. Ah, pronto, foi a decepção da vida dele, e ele pegou, saiu, foi para uma outra casa. Lá na outra casa, fulaninho traiu sei lá quem, pronto, foi para outra casa. E nisso, foi pulando de casa em casa, e ele contou 15, mas deve ter sido mais, conforme o que ele disse. E ele bateu lá no nosso centro, né? E eu fiquei pensando qual vai ser a próxima pessoa que vai decepcioná-lo para ele sair daqui e para ir para outra, né? E eu também fiquei, ele foi falando e eu fiquei aqui relembrando, rememorando as minhas vivências dentro da casa que eu frequento. E, naturalmente, eu também já tinha passado por alguma decepção, decepção no sentido de, nossa, isso é tão básico, por que fulano está falando isso, ou fazendo aquilo, ou acontecendo aquilo outro, aí vem aquela insatisfação, aquela frustração, peraí, se eu sair daqui para ir para uma outra casa, vai acontecer também outra situação que vai me dar um grau de frustração,
algum sentimento dessa natureza e eu vou pular para outra. E isso, eu pensando comigo, sem nem ter cogitado efetivamente disso aí, porque eu fiquei pensando na época que eu senti, né, na outra casa vai ter outro problema, na outra casa e na outra, e na outra, e na outra. Então, é muito mais fácil de quando eu senti essa frustração, esse julgamento, que acaba sendo um julgamento do outro, eu trazer esse julgamento para mim e ver qual é a medida dentro de mim que eu estou me julgando e estou julgando o outro e tentar me melhorar, porque o outro eu não tenho a capacidade da mudança, né? E às vezes a gente tenta, e nisso esse rapaz, ele foi também fazendo uma crítica ao espiritismo, porque os espíritas, porque o espiritismo, isso e aquilo outro, e eu fiquei, gente, a gente reduz o que é grande aos pequenos que somos nós, né? O espiritismo é grande, é maravilhoso, tem uma conduta, explica a conduta grande de Jesus, elevada de Jesus, e a gente fica querendo reduzir para as nossas condutas, né? Não dá, não cabe. E então, quando a gente olha uma situação frustrante de alguém agindo de uma forma que a gente não acredita, eu imagino hoje em dia que a gente tem que trazer muito para dentro da gente e ver qual é a medida que eu contribuo nisso. Porque senão a gente vai o quê? Toda hora mudar de casamento, mudar de marido, mudar de emprego, mudar de centro espírita, mudar disso, mudar daquilo outro, e não vai mudar a gente. A gente vai criticar todo mundo e não vai se criticar. Então, a gente precisa ter esse olhar para conosco. Aí vem a frase de Chico, né? Dar o direito do outro, que eu também sempre me apeguei nela, assim, porque senão a gente vai ser o cajado dos outros o tempo todo, assim, né? Batendo no outro e não olhando para dentro de si, era isso. Exatamente. Muito boas considerações, Márcia, muito oportunas. Que bom que vieram logo. E é exatamente nesse sentido que a gente tem que ir trabalhando, porque a gente sempre projeta o problema do mundo nos outros, né? E a gente tem que ver que os outros são medidas para a nossa própria transformação. A gente evolui, sim, mas a gente precisa do outro. E é na convivência, é nesse processo aí de se decepcionar aqui, se frustrar ali, etc., que a gente vai crescendo com o outro, porque a gente vai evoluindo, vai compreendendo, vai exercendo paciência, perdão, tolerância. Por isso que, por exemplo, no grupamento familiar, quando a gente consegue desenvolver essas medidas, a gente avança muito, a gente cresce demais, porque ali a gente desenvolve paciência, tolerância, compreensão, respeito, até, por fim, a gente compreender e passar a amar. Nos grupamentos espíritas, da mesma forma, e em qualquer grupo que a gente se encontre, a gente vai precisar exercitar isso vez ou outra. Agora, se a qualquer coisinha que aconteça, a gente sai, a gente se distancia, a gente se impede de crescer, de avançar e de evoluir. Agora, é bem verdade que a gente não vai se permitir a coisas absurdas, né, que a gente sabe que é impossível. Mas essas pequenas coisas que dá para a gente conseguindo superar, a gente precisa se manter firme e fiel, né? Até porque problemas, dificuldades, elas vão aparecer em todas as instâncias. Só para finalizar, eu lembro que o Zé Arigó, e agora vai sair o filme, né, em setembro dele, estamos todos na expectativa, e aí o Dr. Fritz disse que gostaria de operar o Chico, né, da catarata, daquele olho inoperável que ele tinha, né, do ponto de vista da medicina humana. E o Chico disse que não era preciso que ele operasse, porque se ele tirasse a catarata do olho, o problema poderia aparecer em outra parte do corpo. E ali ele já estava acostumado, né? Então, é a mesma coisa a gente sair do centro espírita porque fulano deu um problema. Mas pelo menos aqui a gente já conhece fulano, nós já somos todos amigos, a gente já se entende. Aí você sair daqui para outro, é uma outra burocracia, são outras pessoas, é um outro ambiente. Então, é muito melhor a gente ir se ganhando, se vencendo, né? Num grupo que a gente já desenvolveu um amor, já desenvolveu um elo, já tem uma afinidade, né?
do que a gente ficar todo o tempo se estranhando em situações adversas. Então, é assim o nosso processo de crescimento, de evolução, de transformação. Então, meus queridos irmãos, agradeço a todos pela participação, hoje pela colocação de todos vocês. A gente se adiantou um pouco no horário, mas é perfeitamente compreensível. Tem dias que a gente fala mais, tem dia que a gente fala menos. O importante é que a gente se coloque sempre que desejar. Forte abraço a todos, ótima noite.